Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão. E agora nós já vamos para o capítulo 7, ainda continuando o Sermão do Monte, mas hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Olha o que é que Jesus diz a partir do primeiro verso do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse texto é importante porque nele Jesus ensina para nós um pouquinho a respeito da justiça de Deus. Quando você vai estudando as Escrituras, você descobre que Deus ele utiliza duas formas de justiça e elas trabalham em harmonia. Primeiro, Deus usa a lei dele. Então, Deus criou uma lei universal, Deus criou uma lei que ele rege, que ele é o parâmetro, que ele é o padrão. E Deus criou uma segunda lei. E essa lei, ela está em harmonia com essa primeira, que é a lei que nós criamos. Como assim, Diego? Deus criou uma lei e Deus criou ou permitiu que nós criássemos uma lei? Sim. Como é que funciona isso? Primeiro, você precisa conduzir a sua vida para que você não seja condenado nem pela lei que você criou, nem pela lei que Deus criou. Só que antes de falarmos, na verdade hoje nós não vamos falar muito a respeito da lei que Deus criou, mas Jesus deixou bem claro que essa segunda lei que nós criamos, nós também podemos ser julgados por ela. Então, quando ele fala assim, olha, se você julgar alguém, da mesma forma que você julgou, você vai ser julgado. Ou seja, você vai determinar o parâmetro do julgamento que vai vir sobre a sua vida. E isso é em conformidade com os parâmetros que você julga o teu irmão. Então, se você coloca uma medida muito pesada sobre o teu irmão, certamente Deus vai te medir da mesma forma. É basicamente aquela questão assim, se você diz certamente, se fosse eu no lugar dele, deveria fazer assim, assim, assim. Ok? Isso se tornou uma lei. Porque em algum determinado momento da sua vida, Deus vai te colocar nessa situação. E se você não agir na medida com que você julgou o outro, você será condenado. Então, na medida com que a gente julga, nós somos julgados. Se nós vemos uma pessoa cometer uma infração, um crime, seja lá o que for, nós também seremos julgados se cometermos igual. E isso é tão interessante porque ao longo da vida nós passamos por isso. Em um determinado momento somos filhos e julgamos a maneira com que os nossos pais nos educam ou conduzem a vida deles. De repente lá estamos nós, na mesma situação. E muitas das vezes sendo condenados, porque fazemos exatamente como eles faziam e exatamente como condenávamos. De repente você olha na condição de marido, você vê a situação, a maneira com que alguns maridos se comportam, e aí você julga, e de repente quando você está na mesma situação você faz igual. Isso acontece muito quando temos filhos. Antes de termos filhos, dizemos assim, filho meu jamais vai fazer tal coisa. E de repente lá estão os nossos filhos fazendo as mesmas coisas. Obviamente, essa lei cada um a faz da maneira que quiser. E Deus leva isso em conta. Porque na medida com que a gente julga o outro, somos julgados. Se eu uso de misericórdia para com o outro, eu vou alcançar misericórdia. Se eu julgo com compaixão, eu serei julgado com compaixão. Se eu
prontamente me disponho a ajudar, a amar o próximo, certamente eu serei amado, eu serei ajudado por Deus. O mesmo princípio. Agora, uma coisa importante, Jesus não está falando que a nossa fala sempre vai nos condenar. Quando ele fala do cisco e da trave, ele não está dizendo que nós jamais estaremos em condição de advertir alguém, de instruir alguém. O que ele está dizendo é que eu não posso fazer isso sem antes ter tirado uma trave do meu olho para poder ajudar o outro. Basicamente, é eu ter experiência em algo para eu poder ajudar o outro. É muito mais eu poder ajudar por algo que eu já passei, por uma lição que eu já aprendi, do que eu especular sobre algo que eu não tenho sequer a noção. Consegue entender? Então é possível que eu chegue para alguém e fale assim, ei, não faça isso porque essa atitude é errada. Mas a partir do momento que eu já tirei a trave do meu olho, a partir do momento em que eu já passei por aquilo, que eu já entendi aquilo, então certamente a minha palavra será uma bênção para aquela pessoa. Mas é diferente de eu fazer isso sem nunca ter passado, sem jamais ter parado para estudar sobre o assunto ou entender o assunto. Que Deus te ajude a você conceder somente a Ele o juízo. Se você tiver que julgar alguém, que você julgue com misericórdia, com compaixão, com amor, porque certamente será assim que você será julgado. Agora o ideal é, não julgue a ninguém, deixe que Deus julgue, porque certamente o juízo de Deus é perfeito. Ao contrário do nosso, que tende a ser tendencioso, que tende a ser hipócrita, porque muitas das vezes nós queremos julgar o outro, não é com a mesma medida que nós nos julgamos, mas é para condenar o outro para que nós possamos sobressair. E isso é terrível, porque não funciona dessa forma. Deus inverte os valores e Ele nos julga da mesma maneira que julgamos o outro, e não como nós mesmos nos julgamos. Que Deus te abençoe e conceda a você um bom restante de dia. Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.